Olá, estão a ouvir o 16º episódio do podcast Em Diálogo, hoje com Margarida Queijo. Olá, bem-vindos ao podcast Em Diálogo. Hoje estamos em diálogo com a Margarida Queijo, que é a gestora do Gabinete de Apoio à Vítima de Oeiras. Olá Margarida, tudo bem? Olá Mariana, tudo bem? E cumprimentar todos os que nos estão a ouvir e antes de mais obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Obrigada por estares aqui connosco hoje. Então, tu és, como eu já disse, gestora do Gabinete de Apoio à Vítima de Oeiras, portanto, trabalhas na Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, que também conhecemos como APAV. Então, eu queria começar esta entrevista por te perguntar o que é a APAV e quais são as atividades que desenvolve. Sim, a APAV é a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, portanto é uma instituição particular de solidariedade social, é uma pessoa coletiva de utilidade pública que tem como objetivo estatutário promover e contribuir para a informação, proteção e apoio aos cidadãos vítimas de crime. É uma organização também sem fins lucrativos e de voluntariado que apoia de forma individualizada, qualificada e humanizada as vítimas de crime através de prestação de serviços gratuitos e confidenciais. Por curiosidade, foi fundada também em 25 de junho de 1990 e é uma instituição de âmbito nacional. A nossa missão é apoiar vítimas de crime, as suas famílias e amigos, prestando-lhes então estes serviços de qualidade gratuitos e confidenciais e contribuir para o aperfeiçoamento das políticas públicas, sociais e privadas centradas no Estatuto de Vítima. A APAV trabalha para que em Portugal o Estatuto de Vítima seja plenamente reconhecido, valorizado e efetivo. Nós prestamos 3 tipos de apoio, portanto o apoio psicológico, o apoio jurídico e social, sempre com o objetivo também de apoiar a vítima na reformulação do projeto de vida. Obrigada por teres partilhado isso. Agora, todas as pessoas podem ser vítimas de crime. Sim, qualquer pessoa pode ser vítima de um crime. Não existe nenhuma pessoa que esteja livre de passar por uma situação destas, sendo que ser vítima de um crime é sempre uma situação muito traumatizante e, portanto, é importante realçar que qualquer um de nós pode vestir a camisola de vítima, atinge qualquer idade, qualquer sexo, qualquer extrato social. A qualquer momento podemos ser surpreendidos por um crime, o que nos leva a ser vítima dele. Então, em relação aqui às vítimas, elas também podem ser ameaçadas ou mesmo sujeitas a chantagem. Como é que é possível ultrapassar estas situações tão difíceis? Exato, há várias técnicas que são utilizadas, como disseste, e bem, a chantagem, a manipulação, as ameaças, mas respondendo concretamente à tua questão de como ultrapassar estas situações, passa muito também por procurar terminar a situação de crime e cessar com este cenário violento e abusivo. Nem sempre é fácil sair dele, mas requer aqui um esforço para também procurar soluções e procurar ajuda por forma a minimizar a vitimação e ultrapassar estas situações violentas e obviamente procurar ajuda junto de um técnico de apoio à vítima. Muitas vezes as pessoas que cometem estes atos de violência usam a manipulação para que a vítima não fale sobre o assunto, por exemplo, no seio familiar. Afinal, o que é ser uma vítima de um crime? Como é que essas pessoas identificam que são vítimas de crime e depois para poderem eventualmente pedir ajuda? Olha, acho que percebemos que estamos a ser vítimas de um crime quando sentimos também o nosso bem-estar e a liberdade prejudicados, quando o nosso dia-a-dia fica comprometido, bem como as nossas esferas de vida pessoal, profissional, social. Uma vítima é uma pessoa singular que sofreu um dano, nomeadamente um atentado à sua integridade física ou psíquica, ou um dano emocional ou moral, ou também um dano patrimonial, que é diretamente causado por uma ação ou uma omissão no âmbito da prática de um crime. Ser vítima de um crime é, por isso, um acontecimento sempre negativo, a que qualquer pessoa pode ser sujeita ao longo da sua vida, não devendo, por isso, ser motivo de vergonha ou culpa, mas antes de indignação.
Ser vítima trará sempre consequências, estas podem ser de natureza física, psicológica, económica e ou social para a pessoa que o sofre. Naturalmente, estas consequências também vão variar de pessoa para pessoa, consoante a sua estrutura psicológica, económica e a própria violência do crime. Então, o que é que nós podemos fazer se formos eventualmente confrontados com uma situação de violência na nossa vida pessoal? É muito importante identificar que se não estamos a saber gerir sozinhos as reações que sentimos consequentes desse crime, devemos procurar ajuda, para também a minimizar esta vitimação e obter todos os esclarecimentos acerca do crime de que se está a ser vítima. Caso saibamos de um caso de violência, o que podemos fazer? Bem, essa resposta vai depender muito da situação em si e daquilo que nós sabemos e conhecemos acerca da situação de crime. Mas se conhecermos alguém, amigo ou familiar que está a ser vítima, é importante, antes de mais, sensibilizar e incentivar a procura de ajuda, disponibilizar contactos de entidades especializadas, apoiar, não emitir juízos de valor, mas sobretudo antes de denunciar ou sinalizar, incentivar que esta peça auxílio e converse com um técnico de apoio à vítima, para perceber também aqui os seus direitos e o que pode fazer relativamente àquela situação, mas fica a nota obviamente da importância de sinalizar e procurar ajuda. Sem dúvida, faz todo o sentido. Já falámos então das vítimas de crime, agora passando aqui às pessoas que cometem estes atos de violência. Quem são estas pessoas? Geralmente, as pessoas que têm uma maior probabilidade de cometerem atos violentos são pessoas com uma personalidade também mais impulsiva, com um historial de violência na família, com consumos, com baixa resistência à frustração e baixo autocontrole. Ressalvando que este perfil pode depender de crime para crime. Por exemplo, na violência doméstica, as pessoas que cometem violência geralmente também têm mais crenças que normalizam essa violência, mas é difícil estar também aqui a traçar a vítima, mas normalmente há indicadores de risco, como já referi, o temperamento agressivo, ser imprevisível, o historial de doença mental, antecedentes criminais, comportamentos de perseguição e muitos destes exemplos. Falamos aqui das vítimas de crime, de quem comete os atos de violência. Ainda há pouco falei no seio familiar. Agora, com a pandemia, portanto, estivemos muito tempo em confinamento e temos estes confinamentos intermitentes, digamos assim. E pelo que passa nas notícias, a Covid-19 veio esconder casos de violência que agora ocorrem entre quatro paredes, não é? E acresce aqui a frustração também de estarmos fechados em casa, que também pode gerar conflitos e, consequentemente, violência. Como ultrapassar esta situação? Sim, claro. A questão da pandemia veio claramente criar mais instabilidade e, por arrasto, potenciar também mais violência e mais crimes. Muitas pessoas encontraram-se num cenário e em contextos desfavorecidos, mas queria também deixar a nota de que as situações de violência doméstica, por exemplo, que já estavam a ocorrer, a pandemia não as veio esconder. As pessoas que já eram vítimas continuaram a procurar ajuda e as pessoas que o são atualmente neste cenário pandémico continuam a pedir ajuda, e é importante desenhar formas de intervenção diferentes face a este cenário por parte das entidades que estão envolvidas nesta matéria e adaptar-nos também a uma intervenção adequada para que possamos estar preparados para ajudar da melhor forma, sendo de realçar que a APAV reuniu todos os esforços necessários de readaptação e um exemplo disso neste desconfinamento também é o alargamento do horário do funcionamento dos nossos serviços telefónicos e dessa forma a linha de apoio à vítima está a funcionar todos os dias das 8 às 10 da noite. É muito importante essa informação do alargamento horário e da questão da linha do apoio à vítima. Pode-nos relembrar qual é a linha do apoio à vítima, por favor? Sim, a nossa linha é 116 006 e neste momento está disponível das 8 às 22. 116 006, a não esquecer, para ligar quando precisarem. Como é que cada um de nós, enquanto membros da sociedade, podemos acabar com a violência? Essa pergunta é curiosa. Acho que tendo aqui uma atitude vigilante e sobretudo atenta ao que nos rodeia
e ao que se passa à nossa volta. Identificar este tipo de situações, denunciar, sinalizar, incentivar a procura de ajuda, começando também a investir na formação dos mais jovens, é onde tudo começa, nas crianças, e enquanto sociedade temos que também ter aqui um papel ativo quanto a estas questões e cabe-nos a nós desmistificar crenças ainda enraizadas e formar também os mais novos para uma resolução de problemas adequada e nunca através da violência. Sim, a educação é extremamente importante. Como a informação, não é? Que também é parte da educação. E nesse sentido, como é que os nossos ouvintes podem saber mais sobre a APAV e as suas iniciativas? Podem sempre visitar o nosso site, que é o www.apav.pt, onde disponibilizamos toda a informação acerca da associação e Instagram, Facebook, LinkedIn. Em termos de recorrer aos nossos serviços de apoio, a APAV tem uma rede nacional de gabinetes de apoio à vítima, que podem consultar qual o gabinete mais próximo, e ainda a nossa linha 116 006, agora com o horário alargado das 8 às 22, todos os dias úteis. Olha, muito obrigada por teres partilhado essa informação que é muito relevante, sem dúvida. Muito obrigada também pelo teu tempo e por teres aceitado fazer parte do podcast em Diálogo. Obrigada a nós pelo convite. Obrigada. E aos nossos ouvintes, até o próximo episódio. Se gostaste deste episódio, segue Podcast em Diálogo no Instagram, Facebook e LinkedIn. Divulga e não hesites em deixar o teu comentário. Obrigada!